Bom, mas para quem não conhece a Ariane ela é uma especialista, não é, em sexualidade, é uma especialista em ajudar casais a superarem suas crises na área sexual. E ela tem sido uma bênção para muitos casais, consequentemente, para muitas famílias. Tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, quando eu mais quero, meu marido não quer. Deixa eu só falar para vocês que estão conosco aqui, que vocês podem mandar a pergunta, tá? Ó, pode mandar a pergunta, tem um pontinho de interrogação aqui, ó, tá? Inclusive, vou até deixar essa pergunta aqui, ó, porque olha o que tem tudo a ver, ó. É normal a mulher ter mais fogo do que o marido? Entendeu? Quando eu mais quero, meu marido não quer. O que essa mulher pode fazer? Ó, a primeira coisa é quebrar essa mentira, tá, pastor? Que o homem tem que querer mais que a mulher. Se a gente for para uma questão da ciência, então assim, pastor, é quebrar essa mentira de que o homem tem mais fogo que a mulher. Se a gente for para a ciência, né, o homem ele vai produzir mais testosterona no organismo, ele pode chegar a produzir até 50 vezes mais testo que a mulher. E a testosterona é um hormônio que tem a ver também com o desejo sexual, com a pulsão do desejo sexual. Mas não existe isso como uma regra, né? Se tem uma mulher que tem mais fogo, mais desejo, isso não é ruim. O que é ruim é ficar desalinhado, né? É tipo um querer todo dia e uma vez por mês, ou ficar passando fome à vontade, ou ir para masturbação porque o outro não está saciando. Aí vai entrando o pecado, vai entrando a tragédia e entra a destituição da graça. Então, qual é a dica? Primeiro vai ao médico, né? Esse homem que está com menos desejo, essa mulher que está com menos desejo, tem que descartar questões orgânicas. Ver vitaminas, B12, coenzima Q10, vitamina D, B6. Ver o organismo. Depois é a questão emocional. Porque tem isso, às vezes a mulher pensa, eu tenho mais fogo que o marido. Mas às vezes essa mulher está estimulando demais os desejos, os pensamentos, às vezes está alimentando um desejo sexual, fantasiando com alguma outra pessoa, porque o pecado ele entra. Interessante, né, Ariane, que outro dia uma irmã perguntou para mim assim, ô pastor, é pecado a gente ler contos eróticos? Né? Aí, às vezes, a mulher não assiste pornografia, mas ela lê pornografia. Porque tem muitos contos eróticos que são pornografia faladas ou escritas, né? Eu conheci há alguns anos, acho que uns 3 anos atrás, né? O Reforma Íntima. Eu conheci há uns 3 anos atrás, pastor, um casal que eles escrevem contos eróticos para cristãos. E esse casal, ele estimula a imaginação de um para com o outro. Então, eles falam só do casal e é como se a mulher estivesse lendo uma carta para o marido ou o marido lendo uma carta para a mulher. A maneira que eles trabalham eu achei bem interessante. Mas eu realmente sou contra contos eróticos porque é uma pornografia. Sempre envolve uma terceira pessoa, sempre envolve alguma coisa. Então tem que ter muito cuidado com essas leituras. Foi muito bom o senhor tocar nisso. Eu penso assim, a leitura, ela vai estimular o nosso cérebro. Se a gente lê assim, existiu uma mulher vestida de branco, pisando na grama verde, a grama estava molhada, nosso cérebro vai projetar. Eu faço muito uma ferramenta com os casais de mentoria. Uma delas é pedir para eles escreverem uma carta erótica de algo que eles já viveram. Então, assim, algo que eles viveram de uma noite de amor, escrever. É muito legal isso para o marido ler com o ponto de vista da mulher como foi aquela noite de amor dos dois. E aí é um estímulo, porque o marido vai ler e vai imaginar a esposa, vai imaginar como foi. Agora, cuidado com aquela imaginação, com aquele estímulo que te leva a desejar uma pessoa que não é sua cônjuge, uma situação que não tem Deus, uma fissura por algo que te coloca em risco espiritual ou físico, né? Isso é sério. Exatamente. Não, a gente precisa tomar cuidado. Agora, é muito bom que você falou, a gente tem que ir por eliminação, né? Pode ser um problema físico, pode ser um problema emocional, pode ser um problema do momento, né? Um problema de preocupação com tantas coisas que tem que serem resolvidas. Então tem que ir por eliminação. Agora, o casal não pode se conformar a uma vida sexual pequena, nem o homem nem a mulher, né? Porque hoje existem tantas possibilidades de você resolver que nossos pais lá atrás nem sabiam e nem tinham. Então, acho que eu sempre disse o seguinte, Deus sempre vai estar disponível para os inconformados, sabendo que Ele tem mais, Ele pode mais, não é? Eu disse lá na igreja, pregando à noite, o céu
vai estar aberto para aqueles que entendem que Deus tem muito mais do que o que nós estamos vivendo. Né? Tem muito mais do que nós estamos vivendo. Né? Mas tem uma outra pergunta aqui, ó, eu acho que é muito interessante. Quando uma mulher perde completamente o desejo sexual, tem como voltar a ter desejo? Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu percebo que depois da gravidez, tem muitas mulheres que perdem a libido, perdem o desejo. Inclusive, a gente podia falar um pouquinho também dos maridos que não entendem as mulheres no período da gravidez e as mulheres que pensam que gravidez é doença, que gravidez realmente tira ela do jogo sexual, né? E não é assim, né? Não mesmo. Pastor, se o senhor quiser tirar a pergunta, eu percebi que a pergunta está mostrando o arroba da pessoa. Então pode ser que a pessoa não goste. Agora que eu percebi. Vou tirar. Se o senhor quiser tirar. Isso, vamos lá. Achei fantástico o senhor trazer isso, porque a gente lida muito com isso, não é só esse casamento, né? A mulher que perde completamente o desejo. Aí depois a gente entra na gravidez. Perder o desejo é normal? Infelizmente é normal. O que não é normal é você ficar sem desejo. Porque o nosso cérebro, pastor, ele é treinado para querer o novo. A casa nova, o carro novo, tudo novo, desperta. Então, nós não fomos treinados para alimentar esse desejo e alimentar esse novo com quem escolhemos compartilhar a vida. O que a gente precisa entender, e aí vou pedir mais uma vez, você que está aqui tem que compartilhar. Porque às vezes tem um casal em crise que vocês vão alcançar e que nós não vamos. Em especial, compartilhe com líderes, pastores, líderes, precisam ouvir isso. Perder o desejo, infelizmente, não é nem normal, né? Eu falo que é comum, não é nem normal, é comum. O desejo ele tende a cair. Há algumas explicações da ciência do que acontece no nosso cérebro é a tendência daquele desejo só inclinando. É a gente que tem que alimentar. Então, assim, primeira coisa, nós vamos trazer a memória que traz esperança. Já entendo esse versículo, não. O que te traz a lembrança, quais qualidades você vê na sua esposa? O que você gosta? Riso, é a imagem do outro com pouca roupa ou sem roupa nenhuma. Nós temos na nossa mente uma coisa chamada memória fotográfica. Às vezes eu estou ministrando, né, para mulheres, eu falo assim, você tem um álbum erótico do seu marido na sua mente? Aí as irmãs, misericórdia, tá repreendido. Eu falo, não é. Você consegue fechar o olho e lembrar da imagem do seu marido peladão? E elas começam a rir, tipo, ai, misericórdia. Fala, amada, você não é anjo. Você não entrou aqui voando. Você tem gases, dor de cabeça. Então você é carne. Deus te deu uma memória. Você lembra do sofá, você lembra do carro, você lembra do menino. Olha, seu marido, estimule o desejo por quem você pode desejar. E assim os homens. Eu vejo, pastor, com muito amor e respeito a todos os pastores e líderes que estão nos ouvindo. Mas nós, né, eu, pastor José, e toda a equipe da SES, a gente vê muito homens que caíram na pornografia, homens que conhecem a palavra, que amam Jesus, que amam a esposa, mas caíram na promiscuidade. Um dos motivos, existem vários, um deles, eles deixaram de estimular o desejo pela mulher. Então, eles passaram a olhar a mulher como a mãe, como a esposa, como a boa dona de casa, como a empresária, e não alimentaram mais o olhar de olhar na bunda dela, de olhar os seios, de olhar ela de longe e ficar desejando, de chegar perto e cheirar o cangote, alimentar esse desejo sexual. Deus fez o homem sabendo que o homem ia ter uma ereção, e não ia ter uma ereção pensando em salmos, né, como eu sempre falo. Não ia. Então, estimule o desejo por quem você pode desejar. Agora as gravidinhas, né, pastor? Então, as grávidas que engravidou, acabou o sexo. Não pode, minha gente. Se não tem contraindicação médica, se o seu obstetra falou, pode fazer sexo. O sexo, ele é um presente para o seu bebê. Quando a mulher tem orgasmo, pastor, ela tem uma súbita de dopamina e de outros hormônios. Então, ela tem uma expansão da produção de alguns neurotransmissores, que é como se ela embrulhasse um presente e desse para o bebê. Porque aquilo é muito saudável para o bebê. O orgasmo é muito saudável para a formação da criança. É muito importante isso. Então, fazer sexo durante a gravidez, se não tem uma gravidez de risco, é muito importante para o bebê. Deixa eu perguntar para a Rose aqui. Ô, Rose, quando você estava grávida da Letícia, nós namoramos até que quando? Até um dia antes do eu nascer. Olha só o que a Rose está falando aqui. Nós namoramos, eu lembro disso, um dia antes da Letícia nascer.
A Letícia nasceu feliz assim. Feliz e inteligente. Eu já ia falar da inteligência dela. Ai, Jesus. Olha como a Letícia é inteligente. A Letícia raciocina rápido. Eu vou falar bem com 2, 3. É isso aí, tá vendo? É. É muito saudável. E aí, assim, pode acontecer da mulher ficar com baixa de libido? Pode. Estimula. Vai mesmo sem vontade. Ariane, explica uma coisa para as mulheres aí. Que tem mulher que pensa que vai machucar o bebê. Ah, não, vai machucar o bebê. Não, eu até entendo que existem posições mais favoráveis, mais confortáveis para a mulher, né? Mas não tem nada a ver. Explica o que acontece quando a mulher está excitada em relação ao útero, aonde está a criança. A primeira coisa que a gente precisa entender, a mulher, o canal vaginal dela tem uma média de 8 a 11 centímetros em estado de repouso. Não tem regra, porque para corpo humano não tem regra. Quando essa mulher fica excitada, esse canal vaginal pode chegar a 16 centímetros, ele sofre um alongamento. Só que o canal vaginal ele tem um fundo, ele não é um buraco sem fundo, tipo, não vai uma coisa de lá para sua boca. Não existe isso, né? Não, existe ali um fundo chamado colo do útero. Depois do colo do útero, tem uma série de estruturas que vão proteger o bebê, como o saco, a bolsa, né? A gente chama de... É muito importante a gente entender que a bolsa, estourou a bolsa. A pessoa pensa que é fininho, que é uma coisa que é um véu, né? Outro dia alguém falou pra mim assim, o médico estourou a bolsa, foi estourar a bolsa num parto, ele só puxou. Eu falei, não é bem assim. Não funciona bem assim. E ali, quando o bebê vai crescendo, essa bolsa vai ficando mais fina, mas ela é espessa. E para um médico estourar a bolsa de uma paciente no centro cirúrgico, é porque aquela paciente já está com 40 semanas, 39, já esticou. Pensa num balão, já esticou. E ele não foi lá com a maior facilidade, estourou. É um trabalho aquilo ali. Para a maioria dos médicos, é um processo que ele tem que usar ou alguma coisa para estourar. Não é simples assim. Então, o que a gente tem que entender? O bebê está protegido. Fora todos aqueles revestimentos, a bolsa, o tecido, ele ainda vai ter líquido protegendo ele, e muito líquido. A gente visualiza de uma maneira muito bonitinha, né, na ciência da 6ª série, mas ali ele está realmente protegido, não tem risco nenhum. Então, relaxa. E aí, quanto à posição, pastor, uma coisa legal de explicar. Quando a mulher está perto de ganhar, vai ficar mais difícil mesmo as posições. Mesmo que faça de ladinho, faça. Mas deixe claro para o marido que fica mais confortável. Algumas mulheres vão ficar com o bico do seio escurecido. E aí vai ficar com vergonha da mama. E aí não tem coragem de falar para o marido que quer fazer sexo de roupa. E às vezes incomoda o marido. A barriga às vezes vai dar umas estrias, vai ficar com o bico para fora. E aí a mulher vai ficar se sentindo mal. Nem que você faça com uma camisolinha. E deixe claro para ele aquilo que te incomoda. São dois que se tornam uma só carne. Então, seja carinhosamente sincera. Não tem nenhum problema em falar o que você não quer naquele momento. A posição que não quer. Se quer com roupa ou sem roupa. Mas vai ajustando, deixando claro. Porque às vezes o marido, pastor, acha que tá arrasando. E já quer tirar a roupa da mulher. E a mulher tá com vergonha porque o umbigo tá para fora. Por exemplo. Então, ela não fala. Ela fica incomodada, e daí o sexo começa e ela já fica ali orando para acabar. E falta diálogo, né? Agora, eu sugiro também, pastor, que crie uma regra de frequência. Uma regra mínima. No mínimo, tantas vezes por semana, ou assim, porque a gente tem que se forçar e se esforçar a fazer aquilo que é responsabilidade conjugal, que é o sexo. E aí, os maridos, fica uma palavra aqui para os homens, né? A gravidez para a mulher, principalmente para algumas, já é complexa, né? Tem mulher que passa muito mal, né? A mulher já tende a ficar com baixa autoimagem por causa do corpo que sofre algumas mudanças. É papel do homem falar, não, você está linda, certo? Essa é a beleza da grávida, entendeu? Essa é a beleza da grávida, entendeu? O homem tem que ajudar a mulher nesse aspecto. Não, para com isso, você está linda. Essa é a beleza da mãe. Essa é a beleza da grávida. E aí ela vai se ver melhor. Porque se o homem não cooperar também, aí a mulher perde a libido mesmo, entendeu? Ah, não suporto ver você assim e tal. O que é isso, né? Isso é um absurdo. Então, o homem tem que ser maduro o suficiente para ajudar a mulher
nesse período para que ela se veja com essa beleza da mulher grávida. E é assim que até porque os dois estão grávidos. Parabéns, é isso, pastor, concordo. E só mais uma ressalva, não só para grávida, mas para a pessoa que está obesa, para a pessoa que teve uma situação, às vezes uma cirurgia, tem uma cicatriz. É legal a gente lembrar, não faça propaganda negativa de você mesmo. Porque tem umas mulheres que ficam grávidas, fica gorda e fica assim, olha como eu tô gorda, olha essa banha aqui, olha como eu tô horrorosa. Minha filha ficou louca, bateu com a cabeça. Não faça propaganda negativa de você. Pelo contrário, tá gordinha? A hora que você passar perto dele, fala, olha que delícia, olha isso aqui. Mostra pra ele o que é positivo. Fala, olha que minhas pernonas, tô com as pernas. Porque às vezes a brincadeira que os casais acham que é saudável é ficar mostrando pro outro, olha aqui o tanto de estria, olha como eu tô horrorosa. Não faça isso, mulheres, por favor. Ative o olhar do seu cônjuge para você com um olhar de admiração. E não de olhando, né? Destacando as coisas que podem melhorar. Não, e outra coisa, a beleza está nos olhos, né? Assim, a beleza está nos olhos de quem vê, entendeu? E quando você ama, as lentes que você está usando é do amor, entendeu? E o amor faz com que o outro faz com que você veja a beleza no outro, entendeu? Que você não enxerga, de repente, uma mulher mais bonita que a sua. É isso que faz toda a diferença, né? Agora, tem uma pergunta aqui, ó. Por que os homens gostam tanto de sexo oral? Por que os homens gostam tanto de sexo oral? Pergunta uma irmã aqui. Pastor, o sexo oral, eu quero até desmistificar algo aqui. Se a gente for para uma questão da sexologia, sexo oral não existe. É carícias orais. Porque sexo copula e gera vida. E através das carícias orais não geram vida. E para aqueles que estão aqui, mais uma vez eu vou repetir, compartilha. É conteúdo importantíssimo que você está recebendo. Manda para o seu líder, para o seu pastor. Eu quero te encorajar a compartilhar essa live, porque nós estamos entregando para vocês aqui respostas com base da sexologia e com base bíblica. Entenda bem, as carícias orais, elas são uma opção, não são pecado. Ah, mas a Bíblia diz, a boca é santa, né? Só a boca, o resto é do inimigo. Não. E essa coisa do homem gostar tem muito a ver com a sensação de prazer. Porque é uma região molhadinha, com uma temperatura diferente. A língua é uma região muito molinha. Então, acaba que dá a sensação mesmo de muito prazer ali no órgão genital masculino. Eu falo no tudão, né? No tudão! E aí, o que as mulheres precisam entender é que as terminações nervosas que existem no clitóris são as mesmas que estão na glande do pênis. É ou não é? Então, o mesmo prazer que as mulheres sentem com na manipulação do clitóris é o prazer que o homem sente com a manipulação da glande do pênis. Né? E é isso que eu ia explicar também. A mulher, ela tem mais... terminações nervosas, para quem não sabe, é o que gera prazer. Quando estimulado, gera prazer. É uma região com maior sensibilidade ao prazer. A mulher, ela tem... E são esses micronervos que mandam a mensagem para o seu cérebro. É isso. E aí, olha como Deus é bom, né? Deus deu à mulher ainda mais terminações nervosas do que para o homem. A mulher tem de 8 a 10 mil no clitóris, o homem tem 4 mil. Porém, as do homem são bem expostas. E aí, quando a mulher coloca a boca ali no homem, por exemplo, ela vai estimular a glande de uma maneira que o canal vaginal não estimula. Porque o canal vaginal, ele é tubular. E da mesma maneira, às vezes o homem vai fazer o sexo oral na mulher, ela chega muito mais rápido, carícias orais, muito mais rápido ao orgasmo do que com a penetração. Porque ele vai ali no clitóris e faz uma sucção ou brinca com a língua. O que a gente fala muito para os casais? Tem mulher que fala assim, eu tenho nojo, isso é errado. Se você acha que é errado, não faça. Não faça, mas não julga os outros. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em Provérbios, em vários outros versículos assim, sacia-te nos seios da tua mulher, da mulher da tua mocidade. Peraí, ele usava a boca nos seios sem intenção de aleitamento. Eram carícias orais. Ele usava a boca para proporcionar prazer e tá lá na Bíblia. Quando a gente estuda Cânticos, vai dizer que ele bebia no umbigo dela e que o umbigo dela era uma taça redonda. Então, se era uma taça redonda, a gente descobre, né, claramente, nitidamente, quando você faz teologia, que ele estava falando do umbigo.
Então alguém disse aqui, isso é pecado, é errado, é de Sodoma e Gomorra. Eu respeito a sua opinião, mas eu vou dizer, as carícias orais são importantes. E aí, pastor, só para concluir, um homem que tem uma situação de ereção meia bomba, um homem que ele não consegue ter uma ereção entumecida, totalmente rígida, ou por conta de diabetes, ou sobrepeso, ou alguma situação. Se a mulher no início da relação, ela vai ali, faz uma manipulação e faz uma sucção através das carícias orais, a tendência é fortalecer a ereção daquele homem. Ele vai para a relação com uma ereção muito mais rígida. Da mesma maneira, se nas preliminares o marido vai ali e faz uma sucção, a mulher ela precisa de uma média de 350 a 400 ml, às vezes até 500 ml de sangue circulando na região íntima para ter um orgasmo. Quando o marido vai ali e faz uma brincadeira e faz uma preliminar, uma carícia oral na mulher, ela vai encher de sangue aquele clitóris, encher de sangue aquela vulva e ela vai ter muito mais possibilidade de orgasmo na relação. Então é simples. É uma carícia saudável, super indicada. E usa um gel, né? Para não ter gosto de queijo provolone. Outra coisa, você falou uma coisa muito interessante, né? Tem um irmão aqui que falou que é coisa de Sodoma e Gomorra e tal. Gente, com todo respeito ao irmão, nada é pior do que ser escravo da ignorância, tá? Nada é pior do que ser escravo da ignorância. Olha só, tem um texto, até peguei aqui, ó, tem um texto, Cantar de Salomão, capítulo 7, que diz assim, olha, subirei a palmeira, está falando de sexo, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide e o aroma da tua respiração como das maçãs. É interessante que uma vez um senhorzinho, depois de eu dar uma palestra sobre sexo no casamento, ele disse assim, pastor, mas não é pecado eu acariciar os seios da minha esposa com a boca? Aí eu li esse texto para ele, olha o que a Bíblia diz, sejam os teus seios como os cachos de uva. Eu perguntei para ele, mas uva é para quê? Aí ele falou, opa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado. Entendeu? Aí, deixa eu só ler, porque às vezes tem esse irmão que está dizendo aqui que é pecado e tal. Deixa eu ler um texto para você aqui, ó, irmão. Olha só, o Cantar de Salomão, capítulo 2, verso 3, diz assim, ela que está falando, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Olha só. Use a sua imaginação. Ela está falando assim, ó. Desejo muito a sua sombra, debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. A pergunta que fica é, que fruto é esse, irmão? Que fruto é esse? Você está me entendendo? E como que ela ia sentir o sabor? Exatamente. Se ela não colocasse a boca. Exatamente. Então, aí nós temos que desmistificar uma outra coisa também. Não, pastor, é pecado porque é sujo. Outro dia eu disse para o irmão assim, irmão, você sabe qual é a parte do seu corpo com maior concentração de bactérias? Né? Ele disse não. Então eu falei, é só a língua. A nossa língua é interessante que uma vez eu estava com um pouco de mau hálito, né? E a minha esposa falou, pô, Josué, você está com um pouco de mau. E eu escovava o dente e tal assim, e não resolvia muito. Chupava bala. Aí eu fui ao dentista. E o dentista é muito nosso amigo, ele cuida de nós assim há muito tempo. Ele falou, pastor, primeiro, o senhor está com um pouco de tártaro, então a gente vai fazer uma limpeza no seu dente. Ok. Mas não é só isso. Ele falou assim, o que mais é uma higienização errada da língua. Se você não fizer uma boa limpeza da língua, a concentração de bactérias é muito grande. Então, você tem que raspar a língua, raspar. E é interessante que eu comecei... Aí ele me passou uma escovinha especial e tal, acabou o problema. Então, veja só. Então, na verdade, para você fazer o sexo oral, você tem que fazer uma boa higienização bucal. Entendeu? É muito mais sujo do que a parte íntima. Exatamente. De repente, você pode comprometer a saúde do órgão genital com uma boca não muito bem cuidada. E pode servir também, pastor, as carícias orais, o sexo oral, como motivação para aquele homem que às vezes é assim, ele pensa assim,
Ah, eu tenho ejaculação precoce, ou eu não sei se eu vou ter ereção, eu nem vou procurar minha esposa, porque se eu não tiver ereção, eu vou ficar com vergonha. Ou se eu ejacular muito rápido, eu vou passar vergonha. E aí o diabo aproveita para distanciar um do outro. E quando o homem tem a mente aberta, ele fala assim, não, eu vou procurar por ela. E se eu ejacular, ou se eu não, antes da hora, ou se eu tiver ereção, não tem problema. Eu vou fazer carícias orais até ela ter um orgasmo. Porque quando a gente genitaliza o sexo, a gente está praticando inconscientemente práticas que vêm da pornografia. Quem que idolatra o genital? Quem que idolatra o pênis vagina? É a pornografia que é a sociedade. Porque Cânticos, o sexo começa com beijo. Cânticos 1, 2 diz que os teus beijos, seus lábios, teu amor é melhor que o vinho. Quero até destacar aqui, você que é líder, você que é pastor, você que tem ministério com casais, né? E você que ajuda casais, eu quero te encorajar. Pastor, explica um pouquinho, antes, eu sei que tem muitas perguntas, tem muito conteúdo, mas explica para quem está aqui sobre o talk. Eu queria muito que as pessoas soubessem, porque eu sei o quanto isso é importante. Tem casais sem ter orgasmo, tem casais com briga por questão de filhos, questão financeira. As pessoas não estão tendo noção que o conhecimento específico pode ajudar você a transformar muitas vidas. Conta isso, por favor, pastor. Veja só, nós estamos esta semana aqui, né, lançando o Talk, Treinamento Avançado para Líderes de Casais. Né? Eu sou procurado por muitas pessoas no Brasil que perguntam como eu faço para começar o Ministério de Casais na minha igreja? Como eu faço para começar o Ministério de Casais na minha igreja? Josué, na minha igreja não tem aconselhamento de casais, não tem pessoas habilitadas e treinadas. Eu digo o seguinte, olha, faça o Talk, Treinamento Avançado para Líderes de Casais. No Talk, a gente fala sobre formação de equipe, a gente fala sobre aconselhamento, tipos de liderança. No Talk, eu falo sobre o perfil, quais são os 7 pilares de uma liderança sustentável, longeva, entendeu? Eu trabalho muitas questões que têm a ver com o que é necessário para você ser um líder de casais bem-sucedido. Você tem uma base? No Talk, a gente ensina até como o líder do departamento de casais levanta recursos para que e isso não é uma coisa falada em muitos lugares. Talvez não. Esse nosso curso de treinamento avançado aí é o único no Brasil. E olha quem ministra lá. Eu ministro, o Douglas Gonçalves ministra, Hernandes Dias Lopes ministra, Mark Anderson ministra, Almeric, que é uma autoridade na área de aconselhamento, Andréia Vargas ministra, o Eric fala sobre eventos. Gente, é um curso que quem faz, quem já fez, e nós temos 4.500 alunos já, tá? E esse curso está aberto. Se você quer fazer a inscrição dele hoje, tá? E vai ficar por pouco tempo disponível, o carrinho vai estar por pouco tempo aberto. Se você quer fazer esse curso hoje, basta você clicar, não, na verdade está na bio. Tá na bio. Aqui no Instagram, você vai lá na bio, biografia, vai lá na bio, clica lá na bio, certo? Lá está o Linktree, né? Você clica e você vai encontrar o link, mas aqui no Store também tem para você, tem vários lugares ali, o link para você fazer a sua inscrição. Agora, não deixe para depois. Por quê? Porque muitas pessoas, nós já estamos com mais de 500 alunos inscritos essa semana. Mais de 500 alunos essa semana. Tá? E nós queremos, no mínimo, 1.000 alunos inscritos essa semana. Tá? 1.000 alunos inscritos. E você pode ser o próximo. E o legal que quem se inscrever, depois eu vou convidar, certo? Para vir conhecer o SOS e pode se tornar amanhã um dos conselheiros aqui do SOS Casamento Curado, que é o desejo de muita gente. Mas você tem que se inscrever. Então, depois,
você vai lá na bio e se inscreva, tá? Eu vou fazer uma coisa, pastor. Eu quero dar um presente. Eu quero encorajar quem está aqui. Nós ainda vamos responder perguntas sobre sexo. Nós queremos deixar conteúdo. Você sabe que o pastor, ele sempre deixa muito conteúdo para vocês. Eu quero também pedir, se de repente tem alguém aqui que ainda não seguiu o pastor Josué, siga. E siga também no YouTube, que ele deixa todos os dias um devocional e deixa muito conteúdo no YouTube. Se tiver alguém aqui que não me segue, por favor, segue também. Eu quero fazer o seguinte, todos os casais que se inscreverem hoje, até as 23h59 de hoje para o Talk, eu vou presentear com a inscrição online da minha próxima turma do Papo Calcinha e do Papo Cueca. É um presente para motivar vocês. Ótimo. A próxima turma é em julho? Julho, né? É agosto, se eu não me engano. Vou confirmar a data, vou postar. E eu vou postar também o link nos meus stories do Talk, para vocês clicarem lá no link do Talk e fazerem a inscrição. Talvez você vai dizer assim, Ari, mas eu ainda não lidero casais. Mas você tem esse desejo? Então comece estudando. Comece estudando, tá? Eu encorajo vocês. Eu tô aqui vendo a psicóloga Grazi, que é uma bênção lá em Minas, uma amiga, uma mulher de Deus. E, Grazi, para você que é psicóloga, por exemplo, é um curso fantástico. Porque, querendo ou não, você vai aprender várias áreas ali do âmbito conjugal para estar auxiliando. Então, encorajo vocês a irem lá. E a todos os alunos, viu, pastor? Avisa aí sua equipe. Até as 23h59 de hoje, só hoje, eu vou presentear com a inscrição do Papo Calcinha as mulheres e do Papo Cueca os homens. Presente, motivacional. Não, e todas as pessoas que fazem o Talk, depois dão o mesmo testemunho. Elas encontram comigo. Ó, é comum eu encontrar líderes de casais que dizem assim, pastor, antes do curso, nós tínhamos lá na minha igreja, no ministério, 15 casais. Hoje nós temos 100 casais. Hoje nós temos 150 casais. Nós crescemos potencialmente depois que nós fizemos o curso de treinamento avançado para líderes de casais. Então, aproveita, não deixe de se inscrever. O link está no Store, o link está lá na bio, ok? Mas tem uma pergunta aqui, que eu achei muito interessante. E quando o marido viaja durante a semana, volta para casa só na sexta-feira, como apimentar? E tem uma outra que disse, e quando o marido viaja, eu posso me masturbar? Então, vamos lá. Eu respeito a opinião de todos, mas eu quero dizer algo sobre masturbação. Deixa eu pedir mais uma vez, você que chegou aqui e de repente ainda não fez isso, abençoa um casal? Olha, às vezes só essa pergunta já vai gerar assim luz na vida de um casal. Então clica aqui no aviãozinho e envia para pastores, líderes, casais, para pessoas adultas e casadas, tá bom? A masturbação, ela me traz uma visão, e aí eu não vou usar nem a Bíblia, que o pastor pode dar uma aula de Bíblia disso aí, mas eu vou usar a questão da sexologia clínica. Ela traz muita individualidade. Quando uma mulher se masturba, por exemplo, nenhum homem vai conseguir, o marido dela não vai conseguir estimular ela exatamente na mesma intensidade, do mesmo jeito, da mesma maneira. Então, assim, eu respeito muito, mas eu sugiro que evite isso. E daí, eu vou explicar. A masturbação, ela não vem sozinha. Normalmente, ela vem associada a algum tipo de estímulo. E a pessoa não vai, como eu disse, a mulher não vai ficar lubrificada, o homem tem uma ereção olhando para a parede, pensando na coxina, pensando no sofá, vai pensar em seio, bunda, nudez, sexo, cenas eróticas. Tem que ter muito cuidado com o tipo de estímulo. Quando um casal, por exemplo, nesse caso, o marido viaja, e aí o marido está com desejo, um homem saudável, pastor, saudável, ele pode ter de 4 a 5 ereções numa noite. São ereções naturais. É um reflexo do corpo, dormindo. Ele dormindo tem ereção, perde ereção, tem ereção, perde ereção. E a maioria dos homens saudáveis acordam com ereção, que é um pico de produção de testosterona, ali entre 4 e 5 da manhã. Não tem uma regra. Então, aquele homem que está ali há 3, 4 dias tendo ereção, sem ejacular, às vezes 5 dias, às vezes um pouco mais, que viaja um pouco mais, e infelizmente a maioria deles vão se masturbar. Qual a minha humilde sugestão? Já que não tem outra solução. Pior dos males é ele combinar de ligar de vídeo para essa esposa tá ali com uma lingerie, ele olhar para a nudez da esposa, ele se conectar em áudio e vídeo com essa esposa. Então, ao invés de ele ver pornografia, ele está olhando a mulher dele. E ali ele está criando uma conexão emocional e espiritual.
Ah, mas esse homem vai se masturbar? Vai. Mas é melhor que ele faça isso nesse caso, porque tá longe de casa, olhando para a mulher dele, olhando, né, para o marido, do que vendo a pornografia ou o corpo de outra pessoa. Então, assim, isso é uma situação que não tem outra opção, essa é a opção. Como um casal que um tá no Brasil, o outro tá fora. Agora, como esquentar, né? O marido vai chegar sexta-feira, a mulher quer fazer algo especial. Ó, tem várias maneiras. A gente tem uma linha de produtos que auxilia muito. Tem gel excitante, tem gel lubrificante, tem noite do colar de pérolas que eu ensino no YouTube gratuito, tem noite da calcinha tailandesa, tem ovinho. E vai ter uma live especial dia 8, que eu vou dar uma aula também, preparando-se para a Noite dos Namorados. Chama Temperatura Máxima, tá? Quem quiser assistir. Mas dá para fazer umas coisas legais. Às vezes só uma massagem. Agora, que a mulher faz no marido é legal. Eu acho que é muito importante para o pessoal adquirir esses seus produtos aí. Qual é o endereço lá? É só ir no meu Instagram, tem no direct, só chamar no direct, ou até na bio também, ou no Stories. A gente sempre está colocando o link. É uma loja online, a gente envia para o Brasil inteiro. A gente hoje também tem uma linha muito legal que auxilia os homens. Então, tem um gel para auxiliar o homem na qualidade de ereção, tem outro específico para retardar a ejaculação. A gente tem uma linha bem legal, todos produtos veganos, não contém açúcar, não contém glúten, né? E é uma linha que auxilia muito, porque às vezes tem uma mulher que o marido cospe e esfrega nela lá para usar o cuspe de lubrificante. A mulher não reclama, mas ela fica, ai, que nojo, que nojo. E cuspe não é lubrificante, né? A gente usa um gel o homem usa um gel pós-barba, usa um desodorante, tem que ter os produtos. A gente tem um kit completo. O casal fala, eu quero o kit completo. Tem um kit de delícias da intimidade. Então, assim, é legal ter um lubrificante siliconado para massagem. É legal ter um lubrificante à base d'água para lubrificar dentro do canal. Tem muita coisa legal. Tem um gel excitante, que é ativador de libido, que a mulher passa meia gotinha lá embaixo e a mulher fica com muita vontade de ser penetrada. Bico do seio endurece, nunca arrepia, ajuda muito. Algumas pessoas vão falar, isso não é do diabo? Gente, não é do diabo. Da mesma maneira que seu desodorante não é, seu shampoo não é. São produtos que auxiliam. Então faz uma noite quente aí que é legal, é importante. E você falou uma coisa aí que eu acho muito importante a gente continuar ressaltando, né? Por quê? Ó, tem esposa que é esposa de caminhoneiro. Isso. Tem esposa que é esposa de piloto de avião. Tem esposa que o marido trabalha embarcado no navio. Tem esposa que o marido trabalha embarcado lá na plataforma da Petrobras. E é o que você... do que esse homem e a mulher ver pornografia e ser tentado ao pecado extraconjugal, então se resolver, certo? Usando essa tecnologia para o bem. Você está me entendendo? Não há nenhum problema os dois terem um encontro na sua intimidade virtual. Porque é marido e mulher, não é verdade? Exato. E é tão legal isso. Eu tive uma situação de um homem que ele teve que ir para fora do país, médico, e foi para fazer uma especialização. Só que ele ia ficar 40 dias fora do país, 40 dias nos Estados Unidos, e ela morando no Rio. E aí eu achei muito legal que ela, uma grande mulher de Deus, inclusive, e aí ela falou assim, Ari, tô arrumando a mala do marido, que ela tinha me contado que ele ia fazer essa especialização, e ela falou, o que que eu coloquei na mala? Ela colocou na mala dele um ovinho, que é um massageador, e um lubrificante, o deslizante. E ela me mandou foto, achei muito bonitinho, porque se fosse uma mulher religiosa, não, e ela falou, quando eu ligar para ele, eu quero facilitar o prazer dele comigo. Então ela estava envolvendo o marido dela, protegendo o marido dela. Porque pensa esse homem que vai para o ambiente de curso, tem várias outras médicas lá, tem várias outras mulheres lindas, cheirosas, simpáticas, mulheres que estão ali só com a parte boa. Então, ele vai ser tentado, ele não é anjo, mas cabe a nós, como cônjuge, fazer o que puder para proteger o outro da tentação. Né? Então, por isso que eu falo, às vezes, o que mata não é a religiosidade, né? E é interessante que toda pessoa religiosa, ela se esconde atrás da sua religiosidade para camuflar um outro pecado. Camuflar um outro pecado. Né? Então, na verdade, eles estão escondendo, às vezes, por trás daquela pseudo-santidade, práticas inconvenientes, em vez de realmente ser uma pessoa liberta, curada e transformada. É né? isso.
Tem aqui uma outra pergunta. Depois dos 50 anos, a ereção perde a qualidade e como pode melhorar isso? Como o homem pode melhorar isso? Não necessariamente. A ereção do homem, o homem ele precisa de uma média de 80 a 100 ml de sangue no pênis para ficar ereto, para sair do estado, né, de descanso para ficar ereto. A qualidade da ereção tem muito mais a ver com o estilo de vida e com saúde física do que com idade. Uhum. Então, por exemplo, eu quando atendi em ambiente clínico, eu atendi um rapaz com 28 anos, 7 meses de casado, e ele não conseguia manter a ereção. Então, eu ministrei na igreja e casaram virgens, inclusive. E no final, deixei o telefone, eles me procuraram, atendi online. Era uma situação que ele tinha um estilo de vida errado. Mesmo com 7 meses de casado, que devia estar no auge da ereção, no auge do desejo, estava acima do peso, não tinha um estilo de vida saudável, assim, tinha uma situação também emocional, tinha, esse caso tinha. Então, Ari, 50 anos, a tendência é ir perdendo a qualidade da ereção? É envelhecer, mas depende do estilo de vida. Faz exercício físico? Tem uma boa alimentação? E uma boa alimentação não é ser perfeito, mas espera aí, durante a semana eu me alimento bem e eu só como mais besteira, final de semana já tá bom, já melhorou. Faz a reposição de vitaminas, reposição de hormônios. Quantas vitaminas você toma por dia? Eu falo muito isso, pastor. A gente tem uma mania de achar que o que a gente come é o suficiente para repor os nutrientes que a gente precisa. Não é mais. Então, quer ter uma qualidade de ereção? Cuidado com a sua alimentação. Evite açúcar, evite excesso de café. A gente pensa que cafeína é bom demais. Cuidado com o excesso de café. Outro fator importante, fazer exercício íntimo. Quando eu faço o Papo Cueca, eu ensino para os homens a importância de fazer exercício íntimo. Até falo para os meus alunos, coloca um despertador no celular. Para todo dia à noite, hora que tomar banho, fazer pelo menos 3 sessões de 10 contrações. Trabalhar a força desse assoalho pélvico, até para a força da ejaculação, para a qualidade de ereção. Então, assim, idade engana muito. Vai ter homem... tem uma situação de uma história de uma pastora que contou que o pai com 72 anos estava tirando a paz da mãe e que ela não sabia o que fazer, que a mãe só reclamava. Seu pai é um assanhado, seu pai não me deixa em paz. 72 anos. É um assanhado, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha que coisa mais linda, né? A mãe ajudando a filha a melhorar a libido, porque o pai de 72 anos fica cutucando a mãe. Que coisa. Que isso? E aí ela fala muito, ela falou, né? Eu perguntei, seu pai é saudável? Super enjoado, vai pra academia, faz exercício, então é isso. A ereção peniana tem muito a ver com o estilo de vida, né? E outra, se fuma, tem que parar de fumar. Se bebe, se é alcoólatra ou bebe muito, tem que parar de beber, né? Se é diabético, enche o pandu de pão, se come muito doce, não adianta. E aí, se tem um estilo de vida muito estressada, precisa melhorar isso. Então, é uma série de coisas. O Ariane, foi muito bom falar com você. Deixa uma palavra final para todo mundo aí. Ó, primeiro eu quero encorajar, gente. Eu sou ensinada, corrigida, instruída pelo Ministério Amo Família, pelo pastor José e pela pastora Rose. E quando eu falo do Talk, e falo da SOS, falo de várias outras coisas que por onde eu vou eu falo encorajando vocês a entenderem que conhecimento não ocupa espaço. Não tem nenhum curso que você faça que você não vai aprender alguma coisa. E o Talk, ele é uma oportunidade para todos os pastores, todos os líderes e todas as pessoas que trabalharam ou têm intenção de trabalhar com pessoas, e em especial com casais. Então, assim, as inscrições estão abertas, não, pode ter certeza, não vai demorar a fechar, é por pouco tempo. É uma oportunidade. Eu vou dizer, sempre que uma informação chega a mim, eu falo que tem um propósito nisso, eu vou observar. Então, você está aqui tendo a chance de ouvir sobre o Talk, de despertar uma curiosidade. Ah, mas eu não entendi muito, eu quero saber mais. Clica lá, tem uma equipe preparada para te atender. Vai lá na bio do Instagram, eu também vou colocar o link nos meus stories. E procura. E também quero encorajar vocês que estão aí se preparando para a Noite dos Namorados, né? Tá chegando. Todo casal casado deve comemorar. A gente está com uma promoção de um kit bem legal para a Noite dos Namorados. Então vai lá na nossa loja online, tem muitos produtos lá para te auxiliar a se preparar aí para a Noite dos Namorados de uma maneira diferente. E pastor? O seu perfil é Ariane com 2 N, Y. Ariane Marques, tá? Isso.
Marques. Meu pastor, Tá? muito obrigada. Eu amo demais o senhor, a pastora Rose. Contem comigo. E, claro, né, gente? Por favor, se não seguir o pastor, que é difícil, a maioria já segue, mas se não seguir, segue, que tem muito conteúdo. Muito obrigada. Deus abençoe, Ariane. Até uma próxima. Até um Tchau, próximo. tchau. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.